Fala galera, você está no canal Depois do Pódio e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, vamos estar continuando aí a história da guerra dos motores de 2026, Ferrari, Honda e Audi contra Mercedes e Red Bull. Temos mais um capítulo nessa nova história aí, tá cheio de coisa bacana pra gente estar comentando hoje, então sem muita enrolação, já vamos direto no vídeo. Caso você não saiba muito bem o que eu estou falando, eu fiz um vídeo que eu inclusive vou estar deixando o card aqui, o link na descrição, ou você pode também estar procurando no canal, a respeito de uma solução encontrada pela Mercedes e Red Bull na questão da proporção ali de 18:1 ao invés da proporção 16:1 em relação aos pistões ali, a parte mecânica ali do motor. Mais uma vez, eu não sou o maior entendido do mundo na parte mecânica da Fórmula 1, mas eu estou trazendo esse vídeo da forma mais mastigada possível para poder, vocês que também não entendem, poder estar acompanhando toda essa treta em relação aos motores. Enfim, vai lá naquele vídeo, vê toda a situação e depois retorna para esse vídeo aqui. O que temos de novidade é em relação a alguns pontos aí colocados em relação a ações da FIA sobre o que ela vai fazer em relação a essa história, né? Como a gente sabe, a Ferrari, a Honda, que está no grupo da Aston Martin, e também a Audi entraram num protesto contra a FIA para saber, né, o que ela vai fazer em relação a esse assunto, né, se vai permitir que os motores continuem no regulamento de 2026, se ela vai proibir totalmente, qual que vai ser o caminho tomado pela Federação Internacional do Automobilismo. E até então a FIA tem 3 caminhos para poder resolver esse problema. O primeiro deles, e talvez o mais pesado de todos, seja de fato a proibição total do motor da Mercedes. Né? E por que somente da Mercedes e não da Red Bull? Já já a gente chega lá. Mas o fato aqui é que a primeira, né, e talvez mais drástica decisão que a FIA poderia tomar seria de fato o banimento dessa válvula, né, que tem essa dilatação térmica de 16:1 para 18:1 do motor Mercedes, que atualmente vai, né, estar dentro dos carros da Mercedes, da McLaren, da Alpine e também da Williams. Essas 4 equipes seriam atingidas por essa determinação da FIA. Outro caminho que ela pode tomar é a da permissão para que esse motor seja utilizado no ano de 2026, mas que essa solução da dilatação não seja mais permitida a partir de 2027. E aí, a partir do ano que vem, né, no ano depois de que vem, essa solução em relação à dilatação térmica dos motores estaria proibida. E a terceira opção é a de permissão total, né, sem nenhuma restrição. Eu acredito que pela questão da proximidade já do próximo ano da Fórmula 1, do calendário, a gente já vai começar a ter testes em janeiro, né, os carros já têm que estar prontos para a pista. Eu acho muito difícil a FIA dar a proibição total, porque senão você vai ter 4 equipes aí que não vão passar no teste. E por que só 4 equipes, se a Red Bull também tem essa solução da dilatação térmica? Por quê, pessoal? E aí eu vou estar deixando a matéria na descrição aí. Aparentemente, a Red Bull, né, contratando ali funcionários para poder trabalhar dentro da sua equipe, contratou, há 7 meses atrás, um funcionário da Mercedes que já sabia dessa solução da dilatação para poder dar mais potência para o carro. Né? Vamos lembrar que essa dilatação térmica permite com que os carros ganhem até 3 a 4 décimos por volta, né? E na Fórmula 1 é uma eternidade. Então, esse funcionário da Mercedes que teria ido para a Red Bull sabia da solução que a Mercedes encontraria na questão da potência no motor, nessa parte da dilatação térmica. O ponto é que a Red Bull, sabendo dessa solução, trabalhou no seu motor para que, quando o motor esfriasse, a relação 18:1 reduziria novamente a 16:1, fazendo assim com que, quando a FIA fosse fazer o teste no carro estático, o motor estivesse dentro das conformidades do regulamento. Entretanto, a Mercedes até então não teria encontrado essa solução e precisaria que esperasse muito tempo para essa dilatação retornar ao normal, em comparação com o carro da Red Bull. Então, no momento que a FIA fosse fazer a inspeção no carro, ele ainda estaria ali, de certa forma, com a proporção 18:1, 17:1, né, até que passasse muito tempo até o motor voltar, né, à dilatação normal. Ou seja, enquanto a Red Bull soube dessa solução, né, dessa brecha no regulamento, e conseguiu introduzir no seu motor
um material, um composto que quando ele dilatasse, ele ficasse na proporção 18:1, e quando desligasse o carro ele retornasse rapidamente para a proporção 16:1, a Mercedes não conseguiu isso ainda. E isso acabaria, né, atrapalhando ali na hora da medição que a FIA fosse fazer nos carros que tem motor Mercedes. Então vocês entendem que a Red Bull, por mais que ela tenha achado essa solução, ela ainda consegue estar dentro das normas no que tange a respeito da fiscalização da FIA, mas a Mercedes não. E por isso, caso a FIA faça o bloqueio total, né, não permita que essa solução seja utilizada, quem vai acabar se prejudicando são somente os carros que correm com motor Mercedes, porque eles estariam, né, tendo esse problema com a FIA em questão. E nessa altura do campeonato, fazer qualquer mudança geraria muito tempo, mas muito tempo. Fora que os carros iriam acabar sendo desclassificados das primeiras corridas da temporada, justamente pelo motor não estar em conformidade. O que eu acho que vai acontecer, considerando, né, o histórico dessas questões de soluções e tudo mais, é que a FIA vá permitir com que as equipes que tenham esta solução da questão da dilatação possam utilizar somente em 2026. Só que aí entra outra questão, porque se as outras equipes que não têm essa solução ainda forem atrás, né, para poder ver, né, tentar colocar, talvez chegue lá na frente, ó, então está permitido. Se todas as equipes estão utilizando, vai estar permitido. É muito complicado, é muito complexo essa situação em questão, mas é mais um capítulo aí nessa guerra dos motores, né, em questão da Mercedes e a Red Bull terem encontrado uma solução para a questão da proporção, né, ir para 18:1 e depois retornar a 16:1, enquanto Ferrari, Honda e Audi, né, ficaram chupando o dedo, não pensaram nisso daí. E eu vou ser bem sincero, tratando-se da questão de encontrar soluções nos regulamentos da Fórmula 1, isso é a coisa mais antiga que existe. E por enquanto está sendo focado somente nos motores. Às vezes existem soluções aerodinâmicas que foram encontradas pela própria Ferrari, ou pela Audi, ou por alguma outra equipe que está passando por debaixo do radar, e quando isso for à tona, aí a Mercedes e a Red Bull vão protestar com o mesmo afinco que as outras equipes estão protestando em relação a essa questão do motor. Tudo na Fórmula 1 é guerra política, é guerra de narrativas, isso aí é uma das coisas mais legais que tem no esporte, por assim dizer. Por mais que às vezes a gente fique um pouco confuso com os termos técnicos, com a forma como é dita as coisas, é muito legal ver essa questão das equipes encontrarem soluções e brechas no regulamento para fazer com que seus carros fiquem mais rápidos, mais velozes, mais competitivos. Se não tivéssemos isso, não teríamos a Brown em 2009, um exemplo clássico aí de achar algo ali no regulamento e vira a chave e uma equipe que veio do nada ganha tudo. Então, pela questão de todo o esporte, eu acredito que eles não vão criar proibição, mas talvez eles não deem a permissão total. Talvez eles, né, permitam para o ano de 2026, mas aí de 2027 em diante não vai ser mais permitido. Mas caso a FIA opte por dar a liberação total em relação a esse assunto, as outras equipes vão correr atrás, se já não estão correndo atrás. Até porque, vamos lembrar, a solução que a Red Bull encontrou, ela passa completamente desapercebida pelo radar da FIA. Porque o material expande e depois, né, ele retorna na proporção 16:1, fazendo com que seja indetectável no momento que a FIA estiver fazendo a inspeção, o que não é o caso dos motores Mercedes. E caso esse sistema seja aprovado, né, a FIA permita, as outras equipes vão tentar copiar o que a Red Bull está fazendo, inclusive a própria Mercedes. Mas enfim, pessoal, esse é um vídeo bem rapidinho que eu queria trazer para vocês, só para dar mais uma atualização na questão da guerra dos motores de 2026. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal depois do pódio. Estamos muito próximos de chegar aos 100 inscritos aqui no canal, é um feito muito bacana aí, eu conto com a ajuda de vocês. E utilizem o espaço dos comentários para estarem dando as suas opiniões a respeito de tudo que eu falei nesse vídeo. E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!